Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês uma história muito interessante, muito legal, de um boneco supostamente assombrado e bem anterior a Annabelle e também ao Chuck. E essa é a história do Robert Toy, um boneco que lá no começo do século XX trouxe aí uma lenda que até hoje perdura. Antes de começar, eu quero fazer o convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio. Se inscreve e também já deixa o seu like para apoiar aqui o canal, fazer com que a gente possa trazer mais conteúdo. Deixe um comentário, indique um tipo de conteúdo que vocês querem, alguma história que vocês acham que pode ser bem legal de ser contada aqui. Também compartilhem com seus amigos para que a gente consiga crescer o canal, essa família, e consiga trazer mais conteúdos aqui para vocês. Além disso tudo, também quero convidar vocês a conhecerem o Pods Frio, nosso podcast muito exclusivo. Eu venho trazendo bastante conteúdo lá no Pods Frio, trazendo muitas histórias, até mais do que aqui para o canal. Então tá muito legal, cheio de coisa que eu não falei aqui no canal. Agora o conteúdo lá é exclusivo e gravado diretamente para não bater com o mesmo conteúdo do canal. Então corre lá no Pods Frio, segue o nosso perfil na plataforma de execução, no Spotify, no Amazon ou em qualquer outra plataforma para ficar por dentro do nosso conteúdo, que quase toda semana tem alguma coisa por aqui ou por lá. Então fica ligadinho. E agora bora pro caso do Robert Toy, ou do boneco Robert. Tudo começa no início de 1900, mais ali provavelmente 1904, quando o Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, que era o apelido dele, ele ganhou um boneco de mais ou menos 1,5 m, e tem duas teorias sobre de quem ele ganhou esse brinquedo. Alguns dizem que foi de um empregado da família, eu acho que isso é para criar mais ali um mistério e tal, mas como naquela época os empregados não teriam muito acesso assim aos brinquedos, é mais crível que ele ganhou esse brinquedo do próprio avô dele. Esse boneco ele tinha, como eu falei, 1,5 m ali de altura e tinha uma roupinha de marinheiro. Alguns também dizem que essa roupinha de marinheiro na verdade era do Robert, do Gene, e ele acabou colocando no boneco. Esse boneco é provavelmente fabricado pela empresa Steve Company da Alemanha e foi provavelmente, como eu falei, comprado pelo avô dele no ano de 1904 na própria Alemanha, quando o avô dele estava viajando por lá, e comprou de presente de aniversário pro Robert. O Robert ele acabou gostando muito do boneco, tanto que ele acabou colocando no boneco o mesmo nome dele, Robert também, por isso que a história é conhecida como Robert Toy. Esse boneco ele existe até hoje, nessas imagens que eu coloquei para vocês verem, ele tem uma fisionomia assim próxima do humano até, né, pra época. Ele é bem assim interessante e talvez um pouco assustador. Depois de ganhar o boneco ali, o Gene, o Robert, ele não largava esse boneco, ele andava com o boneco pra lá e pra cá o tempo todo, o que também é muito normal para uma criança, né, não era algo que naquela época todos tinham acesso, era algo até meio assim raro e só as famílias mais bem equiparadas poderiam ter condições financeiras para comprar, o que era o caso ali da família do Robert. Então, com esse boneco, muitas vezes a família começou a notar algumas situações curiosas, como por exemplo, quando o Robert estava em algum ambiente com o boneco, ele fazia assim, umas conversas, tinha uns diálogos muito interessantes com o boneco. Só que além de ouvir a voz do Robert, a família ali, as pessoas que estavam na casa, ouviam outra pessoa conversando com ele, uma outra voz, uma outra entonação, que para muitos era meio estranho. Eles achavam que era a voz do Robert, eles acreditavam ou tentavam acreditar que era, mas eles ao mesmo tempo não reconheciam muito essa outra voz. Além disso, com o passar do tempo, o Robert ele começou a ter alguns pesadelos estranhos à noite, acordava gritando e também alguns móveis fora de lugar no meio da noite quando a família ia lá ver o que estava acontecendo, e o menino dizia que isso era o Robert Toy, ou o boneco Robert, que tinha feito. Então isso começou a deixar a família ainda mais preocupada com a situação. Gene, que é o apelido do Robert, do menino, ele também tinha às vezes alguns ataques de fúria, ele ficava assim meio descontrolado e ele dizia que aquilo tudo era culpa do boneco.
Os pais dele assim se negavam a acreditar, achavam que era história de criança, né? O que muita criança também gosta de inventar história ou tem uma imaginação fértil, né? Imagina algumas coisas. Então os pais dele assim não acreditavam muito, mas eles também ouviam alguns tipos de risadinhas. Ai gente, que legal, né? Algumas risadinhas estranhas que eles não conseguiam assim imaginar muito que era do menino, que eles estavam até achando que poderia ser do boneco. E essas risadinhas eles ouviam assim pela casa, então às vezes parecia algo além de uma brincadeira de criança. Então com o tempo se passando, o Gene ele foi ficando muito apegado àquele boneco, vivia sempre com aquele boneco, mas com o passar dos anos ele foi virando um adulto e deixou o boneco assim mais de lado, né? E o boneco ele não foi assim desfeito, ele continuou na casa, ficou no ambiente lá da casa dos pais dele num quarto. Só que com isso a lenda não termina, porque as crianças, as pessoas que moravam ali pelo bairro, diziam que viam o boneco, por exemplo, na janela da casa, e também que o boneco aparecia em vários locais da casa, alimentando essa lenda de que o boneco ele era um ser ali possuído ou um ser encantado por algum tipo de magia. O boneco ficou guardado lá na casa da família Otto, que ficava na rua Eaton 534 em Key West, enquanto Otto ele estudava fora, ele estudava artes em Paris e também em Nova York. E o Otto ele acabou com o passar dos anos, né, ele já era um adulto, ele se casou com a Annette Parker em Paris em 3 de maio de 1930. E o casal, o Otto e a Annette, eles voltaram para a casa dos pais para viver lá até a morte deles. Os pais dele faleceram e ele herdou a casa e eles moraram lá até que o Otto ele faleceu em 1974 e a sua esposa Annette ela morreu 2 anos depois do Otto. Depois da morte de ambos, a casa que ficava na rua Eaton 534 foi vendida para uma senhora chamada Merton Realtor e a Merton ela viveu na casa durante 2 décadas. E após esse tempo ela acabou fazendo uma doação bem inusitada para o museu ali local, o Museu East Martello de Key West, que inclusive também fica ali na Flórida. O artefato inusitado, adivinhem qual era? Robert Toy, o boneco. E ela inclusive alegou que o boneco ele não era só antigo, mas ele era inclusive assombrado. A Ritter, ela disse que ela era assombrada pelo boneco, que ela passou ali vários anos com coisas estranhas acontecendo na casa e que a filha dela era constantemente perseguida pelo boneco. E o boneco lá no museu acabou fazendo muito sucesso. No começo eles deixaram o boneco numa área isolada, eles não sabiam ainda o que fazer, até que eles perceberam ali que tinha uma exposição que poderia se adequar com o boneco, eles poderiam expor ele. Então a partir do momento que o boneco foi exposto, ele virou um fenômeno, ainda com essas histórias de assombração, e acabou fazendo muito sucesso lá no museu, se tornando inclusive a atração principal do museu. E ele inclusive em outubro, no mês do Halloween, ele acaba sendo exposto em um outro lugar lá muito conhecido para atração turística. E o mais curioso é que o boneco atrai muitos olhares, muita coisa, e as pessoas acabam até pedindo permissão para, por exemplo, tirar fotos com o Robert Toy. E além disso, lá no museu, as pessoas acabam enviando muitas cartinhas pedindo perdão para o boneco com medo de que aconteça alguma coisa ruim. Por exemplo, alguém que falou alguma coisa do boneco, riu do boneco, enfim, várias cartinhas de pessoas pedindo perdão, e além disso as pessoas também pedem autorização para tirar fotos com o boneco. Lembra daquela versão lá no começo da história que eu falei de que a empregada teria dado presente? Essa versão ela também conta de que esse presente foi dado para o menino como um voodoo, ou seja, tinha um espírito dentro daquele boneco amaldiçoado, e por isso que esse boneco tinha vida. Talvez até por isso que essa versão da história foi um pouco aceita, porque ela tem um pouco mais assim de sentido de o porquê essa criatura seria assombrada. Até hoje o boneco Robert é um grande sucesso do Museu East Martello e as pessoas ainda procuram ele, ainda acreditam nessa lenda e continuam fazendo isso tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui pra mim, dizem se vocês gostaram, o que vocês acham e tal, a opinião de vocês sobre essa história, se já conheciam. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like também e passar lá no Pods Frio, eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser ir lá, que tá cheio de história legal pra gente passar um pouquinho de medo. Então é isso, pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. Até mais. E é calafrio.